Olá, pessoa linda que chegou aqui ao nosso canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa comunidade online. E hoje, para mais um capítulo desse nosso devocional, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu adoro, que é Deus não depende de cenário. E eu vou compartilhar com você um texto que está lá em 2 Reis, no capítulo 14, no verso de 26 e 27, que diz exatamente assim: Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, e não havia quem ajudasse Israel. E o Senhor os salvou por intermédio de Jeroboão. E o que eu quero falar com você nesse dia é que existe um tipo de cansaço que ele não nasce apenas das nossas lutas. Lutas pessoais, lutas emocionais, ela nasce quando nós olhamos ao nosso redor. A gente liga a televisão e encontra notícia de violência, a gente abre o celular e vê mais uma crise, a economia que parece sempre tão instável, os valores que parecem tão invertidos, parece que a injustiça só cresce no mundo e a incredulidade se espalha cada vez mais. E é interessante a gente notar que pouco a pouco uma pergunta ela começa a tomar conta do nosso coração. Será que ainda é possível viver as promessas de Deus em um tempo tão difícil como esse? Talvez você já tenha pensado assim: com essa economia, meu negócio não vai crescer. Ou com esse governo aí que tá, ixi, nada vai melhorar. Ou aqui nessa cidade, definitivamente não existem oportunidades. Talvez se eu morasse em outro lugar. E quando a gente vê essas perguntas, quando a gente se depara com elas, a gente, sem perceber, começa a acreditar que o cenário ao nosso redor, ele é muito mais determinante que a promessa de Deus. E esse texto, ele mostra para nós que Israel viveu exatamente isso. Quando nós lemos sobre o reinado de Jeroboão II, lá em 2 Reis, a gente encontra uma contradição que ela é um tanto impressionante. Politicamente, Israel experimentava estabilidade e expansão territorial. Só que espiritualmente, porém, a nação continuava distante de Deus. E aí o próprio texto ele vai afirmar que Jeroboão fez o que era mal perante aos olhos do Senhor e permaneceu nos pecados dos seus antepassados. Se alguém olhasse simplesmente só para o governo, dificilmente imaginaria que Deus realizaria uma grande restauração naquele período. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E por quê? Porque Deus, ele não olhou primeiramente para o trono, ele olhou para o coração daquele povo. A Bíblia diz que o Senhor viu a aflição de Israel e que ela era muito amarga. Que palavra linda, né? Eu gosto muito dessa frase. Deus viu. Ele contemplou o sofrimento, ele percebeu a angústia, ele conhecia o peso que todo aquele povo carregava. E enquanto eles, né, enxergavam apenas um governo corrupto e um cenário totalmente improvável, Deus enxergava filhos aflitos. E a Bíblia nos faz uma afirmação. Está escrito lá que não havia quem ajudasse Israel. Não havia aliados, nem soluções humanas, não havia líderes capazes de resolver aquela situação, mas havia um Deus, o Deus deles. E isso sempre foi e sempre será suficiente. E talvez hoje você também esteja cercado ou cercada por circunstâncias que parecem tão desfavoráveis. Você olha para o mercado e pensa que não há mais espaço. Você olha para a sua profissão e acredita que está tudo saturado. Você olha para a sua cidade e conclui que nunca conseguirá prosperar ali. Quem sabe você até sonha em ir embora, imaginando de que a promessa de Deus só poderá se cumprir se for em outro lugar, não mais nesse. Mas será que Deus está dizendo realmente isso para você ou é o seu medo?
A restauração de Israel, ela nos ensina uma verdade poderosa. Deus não espera que o ambiente melhore para ele começar a agir. Ele transforma a vida dos seus filhos dentro do ambiente que eles estão. Foi um reinado totalmente desfavorável em que as fronteiras de Israel foram restauradas. Foi em um contexto totalmente imperfeito que Deus cumpriu a sua palavra. E a gente percebe que a fidelidade de Deus, ela nunca esteve limitada às condições da terra. Ela sempre esteve fundamentada no seu próprio caráter. E talvez hoje, nesse dia, você tenha permitido que todas essas notícias ocupassem um espaço muito maior do que as promessas. Talvez você está alimentando aí mais a preocupação do que a esperança. Talvez você está medindo o seu futuro pelas circunstâncias que se apresentam nesse dia. Mas hoje, o Senhor te convida a mudar um pouquinho o seu ponto de vista. Pare de olhar apenas para o cenário. Olhe para aquele que governa acima de todas essas coisas. Os governos vão mudam constantemente. As economias oscilam invariavelmente. As culturas sempre se transformam. Mas o reino de Deus, esse sim, permanece inabalável. A promessa que ele fez sobre a sua vida, ela não depende da aprovação de um governo, da cotação da moeda ou da opinião de alguém. Ela depende exclusivamente da fidelidade daquele que te prometeu. E isso não significa ignorar a realidade. Isso apenas significa reconhecer que existe uma realidade maior daquela que você pode enxergar no momento. Quem reconstrói a casa não é o sistema do mundo, é Deus. Quem abre as portas não é o cenário, é Deus. Quem sustenta a provisão não é a economia, é Deus. E é interessante que ele gosta de mostrar a sua glória justamente em lugares onde ninguém mais espera ver nada, não tem a menor esperança. Foi assim com Israel e pode ser assim também com você que me ouve. Então, nessa hora, eu quero orar com você. Eu quero interceder pela sua vida. Eu quero declarar que esse tempo, esse entendimento é chegado no seu coração e que para que o Senhor possa ser atraído pelo seu clamor. Vamos lá? Pai, nós confessamos que muitas vezes nós permitimos que o cenário ao nosso redor falasse muito mais alto do que a tua palavra. Perdoa-nos por alimentar o medo, a ansiedade e o desânimo, mesmo em meio a tantas promessas. Hoje nós escolhemos confiar que tu continuas governando acima de toda a autoridade humana, que tu contemplas a nossa aflição, que tu conhece o coração dessa pessoa que me ouve e que o Senhor permanece fiel às promessas feitas a ela. Ajuda, Senhor, essa pessoa a não limitar a atuação pelas circunstâncias que ela vê. Dá olhos espirituais para que ela possa enxergar que a esperança não está na economia, na política ou em qualquer das oportunidades aparentes. Ela deve estar unicamente em Ti. Reconstrói a fé dessa pessoa, Senhor, nessa noite, nesse dia, para que ela viva com coragem exatamente no lugar onde o Senhor a plantou, até que Tu mesmo abra as portas que ninguém pode fechar. Por isso eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E a frase que eu trago aqui, para que você guarde essa frase no coração, inculque esse conhecimento na sua mente é: o cenário pode ser desfavorável, mas Deus continua sendo favorável a mim. Repetindo, o cenário pode ser desfavorável, mas Deus continua sendo favorável a mim. Fique com Deus, que você tenha um tempo abençoado, descanse no Senhor, que Ele te abençoe em tudo. Até o próximo vídeo. Um beijo.